Sejam bem-vindos ao canal Cliente Rico e no vídeo de hoje nós vamos te mostrar como se aposentar com 3 fundos imobiliários. Uma das coisas que a gente tem que deixar bem clara aqui, que a gente não está dando uma recomendação de investimento, tanto é que nós temos que fazer uma análise bem profunda para entender como que funcionam os nossos investimentos. Mas aqui eu vou te mostrar como você pode se aposentar ou ter uma renda passiva, complementando aí o seu salário mensal ou tendo uma independência totalmente do seu trabalho, investindo em apenas 3 fundos imobiliários. Tiago, isso é o ideal? Não é o ideal. Ao meu ver, para a gente ter uma boa carteira montada, pelo menos de 5 a 6 fundos imobiliários, tá? Da mesma forma com ações, porque não é interessante nós colocarmos todo o nosso patrimônio em um único fundo, ou 2 ou 3, mas aqui eu vou te mostrar 3 fundos que, ao meu ver, são fundos bons, fundos mais seguros e que vai te trazer uma renda passiva todos os meses. E eu quero te mostrar aqui na tela do computador 3 fundos que são bem conhecidos, tá? Que é o XPML11, que é um fundo de tijolo, e é o HGLG11 também, que é outro fundo de tijolo, e o mais queridinho aí, o mais famoso de todos aí na internet, que é o MXRF11, que é um fundo de papel. Veja bem, estou pegando 2 fundos de tijolo, que é de um setor mais perene, mais seguro, né? Que tem o imóvel físico, e o outro é de papel, que investe em dívidas imobiliárias, que é o MXRF11. E uma das coisas que a gente vai ver aqui é justamente isso, tá? O PVP deles, que é o PVP, é o valor sobre o patrimônio dele, é o preço sobre o patrimônio do imóvel, tá? Então aqui o XPML11, que é um fundo de shoppings, ele está bem descontado, tá 0,88, 12% de desconto. O HGLG11 está com 3% de desconto, com 0,97, e o MXRF11 está num preço justo. Então são fundos aí, grandes fundos bons, que pagam bons dividendos e eles estão descontados, exceto o MXRF11. Aqui nós temos aqui o XPML11 pagando quase 11% de dividendo ao mês, o HGLG11 pagando 8,38% ao mês e o MXRF11 pagando 12,4% ao mês. E numa média, se você pegar uma média aí de 5 anos, você vai ver que tanto o XPML11 e o HGLG11 está numa média de quase 10%, né? O HGLG11 está 10,6%, o XPML11 está em 9,20%, e o que se supera aqui é o MXRF11. Ele é atrelado ao IPCA, e quanto mais, né, o IPCA sobe, a gente está numa taxa Selic bem alta de 15% ao ano, então isso favorece bastante os CRIs, ou seja, as dívidas imobiliárias, por isso que a média do MXRF11 está em quase 15%, 14,81%. Número de cotista, todos eles são grandes em números de cotista, tá? Tanto o XPML11 quanto o HGLG tem mais de 500 mil cotistas, e o grande vencedor aí, o recordista, é o MXRF11, que hoje está com 1.300.000 cotistas. Valor patrimonial, todos eles acima de 1 bilhão, muito grande esses fundos, a gente pode ver aqui, tá? E eles têm taxa de administração baixíssima, ou seja, 0,55% é a taxa de cada um, é quanto os administradores dos fundos cobram para poder gerar essas empresas, né? Então é bem barato aqui, bem baixa a taxa. E imóveis, no caso aqui o XPML11 tem 27 imóveis no seu portfólio e o HGLG11 tem 26. Mas agora eu quero que você veja aqui, eu vou colocar aqui, a gente vai printar na tela, e você vai ver aqui os Magic Number. Por que Magic Number? Quanto que a gente vai precisar ter para ter uma renda passiva de R$1.000 por mês? A gente está vendo aqui o MXRF11, para a gente ter uma renda passiva aí de R$333 por mês, pagando um dividendo que às vezes oscila entre 9 e 10 centavos, e eu coloquei aqui a 9 centavos, a gente precisaria ter 3.704 cotas, e o valor disso ia dar R$37.037 no dia de hoje. Já o HGLG11, para a gente ter também uma renda passiva de mais ou menos R$333, ele paga um dividend yield
mensal aí de mais ou menos R$ 1,12, nós teríamos que ter 298 cotas. E isso daria um valor de R$ 47.680. Já o XPML11 paga em média 65 centavos ao mês. Nós teríamos que ter aí 513 cotas, dando R$ 51.300. No total aí, dividindo os 3 fundos igualitários aí para a gente ter uma renda passiva para não pôr todo o patrimônio num único fundo imobiliário, nós teríamos aí um investimento de R$ 136.017. Mas aí você olha para mim e fala, mas eu não tenho esse valor todo agora. Mas você pode começar a investir a partir de R$ 10. O nosso MXRF11 está a partir de R$ 9,40. Se você compra uma cota dele hoje e a R$ 9,40, mês que vem você já vai ter 9 centavos de proventos caindo na sua conta e por assim e por diante você vai começando a construir o seu patrimônio. De repente você compra mais 5, mais 10, mais 15, mais 100 cotas. Daqui a pouco você tem várias cotas na sua carteira e essas cotas começam a gerar dividendos e gerar novas cotas para você sem você precisar pôr a mão no bolso. Essa é a magia dos fundos imobiliários, das ações, dos investimentos. É gerar um montante onde você vai precisar investir cada vez menos para ter uma tranquilidade no futuro. E esse vídeo é para você entender que quanto antes você investe, mais será a sua tranquilidade num futuro próximo. E como a gente sempre fala aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, né? Deixa o seu like, fala aqui, ó, qual fundo imobiliário você tem na carteira? Se tem algum desses na sua carteira, coloca aí embaixo nos comentários. E lembrando sempre, quem investe, Deus prospera.